Classifique entre verdadeiro ou para V para verdadeiro e F para falso para as afirmações sobre os levantamentos epidemiológicos. Olha, foi o que eu falei para vocês agora há pouco. A epidemiologia permite o estudo da situação da saúde de uma população. Os estudos epidemiológicos subsidiam o estabelecimento de prioridades e as estratégias de saúde. Os estudos epidemiológicos relacionados à saúde independem das crenças e dos comportamentos socioeconômicos. A definição da área básica de estudo é tida como a delimitação feita pelos órgãos de saúde com base em critérios demográficos e sanitários e sociais, geográficos, sanitários e sociais. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta de cima para baixo. De cima para baixo. Alternativa A, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Alternativa B, verdadeiro, 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 falso, falso. Alternativa C, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Alternativa D, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa E, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aí, o que vocês acham da primeira assertiva? A epidemiologia permite o estudo da situação da saúde de uma população. Isso é verdadeiro ou falso? Olha, exatamente, todos os vermelhinhos ali estão verdadeiros. A epidemiologia permite o estudo da situação da saúde de uma população. Os estudos epidemiológicos subsidiam o estabelecimento de prioridades e estratégias de saúde, e a definição da área básica é tida como delimitação feita pelos órgãos de saúde com base em critérios geográficos, sanitários e sociais. Os dados epidemiológicos, eles são universais e podem ser utilizados para diferentes populações? Não, os dados epidemiológicos, eles não são universais. E eles se adaptam a cada população. Então, um dado epidemiológico que ele pode ser utilizado, por exemplo, no Brasil, ele talvez não tenha tanta influência se a gente for comparar, por exemplo, a população dos Estados Unidos. Os estudos epidemiológicos relacionados à saúde independem das crenças e dos comportamentos socioeconômicos. Ao contrário, está diretamente relacionado às crenças e aos comportamentos socioeconômicos. Que é um grande exemplo, o levantamento de saúde bucal, por exemplo. A gente sabe que o último levantamento de saúde bucal, feito em 2010, ele fala que classes socioeconômicas menos abastadas, população mais pobre, ela tem maior índice de cárie. Então, o que isso quer dizer? Que os estudos epidemiológicos, eles estão diretamente relacionados, por exemplo, a características socioeconômicas. Certo? Vamos avançar, vamos ver o que mais que a VUNESP está preparando para a gente. Lembre-se que aqui é um guia do que a VUNESP gosta de perguntar para a gente. Conceito de levantamento epidemiológico. Vamos ver o próximo. Desde 1988, a saúde no Brasil é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover a condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Sobre o Sistema Único de Saúde, é correto afirmar. Olha que legal essa questão. Outra característica de VUNESP. VUNESP, ele gosta de unir numa mesma questão vários conceitos. Aqui ele fala de Constituição Federal, conceito de saúde e fala também sobre SUS. E aí vamos ver as alternativas. Será que no meio dessa questão aí, VUNESP está querendo saber de epidemiologia? Vamos lá. É correto afirmar que cidadãos, sociedade e empresas não têm responsabilidade para com a saúde. A iniciativa privada pode fazer a gestão do SUS. É responsável por promover, proteger, recuperar a saúde e pensões das pessoas em todo o território brasileiro. Será que isso é responsabilidade do SUS? A epidemiologia deve ser usada para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. É necessária a organização dos serviços públicos para melhorar a potencialidade da saúde, independente da duplicidade de cuidado para o mesmo fim. Qual será que é um dos objetivos
Aí, em relação ao SUS, o que seria correto afirmar dentre essas 5 alternativas? Vamos analisar. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Cidadão, sociedade e empresas não têm responsabilidade com a sua saúde? Não. Na Constituição de 1988, para quem não estudou ainda a Constituição de 98, para quem não é nosso aluno ainda e não acessou as super aulas que a gente vem tendo sobre saúde pública, que a gente fala de histórico do SUS, que a gente fala sobre reforma sanitária, que a gente fala sobre Constituição de 1988, está lá na Constituição de 1988 que cidadãos, sociedade e empresas, eles também têm responsabilidade em relação à sua própria saúde. A iniciativa privada, ela pode fazer parte do SUS de forma complementar, mas não na sua gestão. É responsável por promover, proteger e recuperar a saúde. Legal, isso daí tá certo. Só que quem é responsável pelas pensões das pessoas em território brasileiro é o Ministério da Previdência. A Previdência Social é responsável pelas pensões. Vamos pular para a alternativa E. É necessária a organização dos serviços públicos para melhorar a potencialidade da saúde, independente da duplicidade de cuidado para o mesmo fim. Aqui é um dos conceitos principais da organização dos serviços dentro do SUS. Os organismos precisam se organizar para que não haja duplicidade do cuidado. Ou vamos pensar, o município e o estado, eles oferecem para a população um mesmo serviço. O que quer se evitar através da organização dos serviços públicos é que se evite a duplicidade para o mesmo fim. Cada ente federativo ela vai ter a sua responsabilidade. As responsabilidades de cada ente federativo evita que tenha duplicidade para o mesmo fim. E a nossa alternativa certa, alternativa D. A epidemiologia deve ser usada para estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Lembra que eu falei alguns minutinhos atrás da importância da epidemiologia, da importância dos levantamentos epidemiológicos dentro da consolidação da saúde coletiva, dentro da saúde pública? Todas as decisões no que se refere à saúde das coletividades, à saúde pública, ela é realizada sempre tendo a epidemiologia como um norte. Através dos dados apresentados pela epidemiologia, é que a saúde pública ela é organizada, a epidemiologia ela é muito aliada, ela é parceirinha ali, ó, juntinho com a saúde pública. Guarda isso aí na cabeça, que isso é importante. Levantamentos epidemiológicos e epidemiologia, ela está diretamente relacionada com saúde pública. É através dos levantamentos epidemiológicos da epidemiologia é que se consegue fazer um SUS mais resolutivo, uma saúde pública mais resolutiva, porque ela vai responder aos problemas da população, certo? Olha, essa é a questão quente, hein? Questão de 2021, uma questão super recente da VUNESP. A mucocele, lesão de glândula salivar, é uma das lesões do tecido mole mais recorrentes encontradas no dia a dia do cirurgião dentista. Assinale a alternativa correta sobre essa lesão. 2 minutinhos para vocês lerem e responderem. Vamos lá, gente. É isso. Galera afiada. Então, vamos lá. Alternativa A, tem origem infecciosa? Não. A gente falou que tem origem o quê? Traumática. Então, a origem é traumática, nunca infecciosa. B, é considerada uma lesão cística verdadeira? Até tem um slide falando que não é um cisto verdadeiro. Então, não tem esse revestimento epitelial. Alternativa C, é mais prevalente na população idosa? Eu falei que é mais prevalente na população jovem, crianças principalmente. D, apresenta coloração amarelada? Não. Quando é mais profundo, ele apresenta coloração semelhante ao tecido adjacente. Então, essas lesões mais profundas, elas não vão ter a coloração azulada. Quando azulado acontece mais quando o líquido, a saliva, está mais superficial. Então, por transparência, dá essa coloração azulada. Mas quando está profundo, ele não tem coloração amarelada. A coloração é a coloração da mucosa normal.
E a E apresenta maior incidência no lábio inferior, é a alternativa correta, tá? Questão tranquila, questão bem simples, mas tinha que saber, né, a teoria da mucocele para não perder essa questão. Vamos lá para a resposta. Questão de Jaguariúna, também foi um dos últimos concursos, porque antes de Presidente Prudente teve, na mesma época, Osasco e Jaguariúna. Então, um dos últimos 4 concursos, Jaguariúna 2021. Sobre a mucocele, Jaguariúna também, que é cidade próxima, né, na região de Campinas, né? Campinas, é bem próximo a Campinas. Sobre a mucocele, uma das lesões odontológicas da mucosa mais comuns, é correto afirmar que... E aí, muito parecida até as alternativas, né? Muito parecida. Claro que não é exatamente igual, mas até as alternativas são parecidas. E aí a importância que eu falo para vocês do estudo direcionado, né? Dessa forma, vocês estão estudando de forma direcionada. Ó, segunda questão de mucocele, num concurso muito recente, um dos 4 concursos mais últimos que aconteceram. Então, é algo para se levar em consideração e é uma patologia que vocês têm que saber com bastante detalhes, mucocele, tá? Pode ser que não caia a mucocele e caia a rânula, né? Rânula não tem questões recentes, mas a rânula seria importante vocês darem uma enfatizada nos estudos aí. Isso que é direcionamento, é isso que a gente busca aqui no preparatório, é para mostrar para vocês exatamente o que tem caído. E assim, ó, isso a gente viu 2 concursos assim no intervalo de tempo pequeno, perguntando sobre a mesma lesão, e a alternativa correta era até a mesma, a E, né? Com a mesma praticamente resposta. Deixa eu ver aqui, só para... A questão de Presidente Prudente apresenta maior incidência no lábio inferior, alternativa E. Jaguariúna, a alternativa E, apresenta maior incidência no lábio inferior. Exatamente igual a resposta e exatamente a alternativa E. Então, olha que detalhe interessante. Mas vamos para as outras alternativas, porque sempre é importante saber. A alternativa A, por que não está certa? Na verdade, as palavras absolutas, de uma forma geral, você tem que deixar assinalado, né? Isso é uma dica para responder questões. Então, aqui falando de estar obrigatoriamente associado ao trauma local, isso que não combina muito. Então, quando vocês estiverem diante de uma alternativa e falar está obrigatoriamente, sempre, nunca, deixa assinalada essa resposta, porque essa alternativa é potencial alternativa para você eliminar. Então, deixa assinalado obrigatoriamente, porque na grande maioria dos casos é trauma local. É trauma local que é a causa, mas essa palavra é muito forte, né? Obrigatoriamente. Na verdade, assim, que eu saiba, mais de 90% dos casos está relacionado com trauma local, mas não obrigatoriamente. Então, guarda isso aí para você não perder uma questão que é considerada tranquila. A alternativa B, é considerada lesão cística verdadeira? De novo, né? Se a gente ir até na questão anterior, até a alternativa B, eu acho, é considerada uma lesão cística verdadeira. Ó, Prudente copiou até a alternativa B. A alternativa C está mais prevalente na população idosa? Olha, a alternativa C é igual também em Presidente Prudente. Olha que interessante. Aí a dele mudou. Apresenta coloração azulada quando a lesão se localiza mais profunda ao tecido contínuo. É ao contrário, apresenta-se de coloração azulada quando a lesão se localiza mais superficial ao tecido conjuntivo. E a alternativa E é igual, apresenta maior incidência no lábio inferior, exatamente igual à alternativa da questão de Presidente Prudente. E a aula eu fiz uma dinâmica um pouco diferente, né? Eu não fiz uma ordem cronológica de trás para frente. Eu fiz a ordem cronológica decrescente. Peguei as últimas
questões e coloquei primeiro, para vocês entenderem sobre cada um dos assuntos as patologias mais cobradas. Então, ó, mucocele foi cobrado nas últimas provas. Foi exatamente isso. E aí eu fui pegando por ordem cronológica, das últimas até as primeiras de 2019. Acho que eu devo ter parado em 2020, porque tem bastante questões de patologia de glândula salivar. Mas lá no começo, em 2019, tinha muitas questões do quê? Cialoadenite. E tudo é balé de cor. Aqui vamos assistindo ao sabor da inventiva, na emoção das jogadas, desde que sejamos capazes de inventar. Desde que. Galera, o desde que só pode ser duas coisas, viu? Vá logo sabendo. O desde que é um conector. Lá na sua tabela você pode dar uma olhada, pode conferir, que ele só pode expressar sentido de condição ou sentido de tempo. Ou sentido de condição ou sentido de tempo. E aí, o que você vai fazer? Ah, Denise, se você está dizendo que pode ser condição ou tempo, então eu vou ter que interpretar. Concordo, você vai ter que interpretar. Mas não é uma situação de, o céu é o limite. Eu posso, o desde que pode ser qualquer coisa. Lá na hora eu vou ver. Não. Você vai à prova já com este dado. Você vai, apareceu um desde que na prova, eu vou olhar para a minha frase e vou logo procurar se há o sentido de condição ou o sentido de tempo. Vamos comparar aqui, olha a diferença. Desde que acordei, escuto barulhos na vizinhança. Desde que acordei, escuto barulhos na vizinhança. Que sentido é esse? Desde que acordei. Sentido de quê? Tempo. Desde o momento em que. Percebe? Então, desde que acordei, escuto barulhos. Beleza? Agora, olha a diferença. Você passará desde que estude. Você passará desde que estude. Perceba que esse desde que, ele tem um sentido de se estudar. É uma condição. Muito diferente do desde que acordei, escuto barulho. Então, você vai fazer o quê? Uma interpretação. Olha aqui para nosso exemplo. E tudo é balé de cor. Aqui vamos assistindo ao sabor da inventiva, na emoção das jogadas, desde que sejamos capazes de inventar. A gente vai conseguir fazer isso aí desde que a gente seja, se formos capazes de inventar. Esse desde que é o desde que da condição. É o desde que da condição. Gabarito, letra B, de bola. Ok? Então, muito cuidado por conta da possibilidade de mais de um sentido. Então, você vai à prova sabendo que pode ser um dos dois e vai interpretar por um destes caminhos. Ou vai ser condição, ou vai ser tempo. Até aqui tudo tranquilo, visualizaram? Perceba, se você vai com a informação, você não tem como considerar a possibilidade de ser uma causa. Não tem como. Mas é que eu achava... Não tem como ser causa. Por quê? Porque não é conector de causa, jamais. Não tem como ser uma concessão. Não tem como ser uma comparação. Esse conector ou será condição ou será tempo. E se vier os dois aqui? Nenhum problema, gente. Você vai olhar o sentido. Se tivesse aqui, em vez de comparação, tivesse tempo, zero problema. Gabarito B da mesma maneira, porque aqui o sentido é de condição. Ok?